Glória a Deus. Ontem nós ouvimos aqui neste lugar uma palavra poderosa, amém? Glória a Deus. E algo muito importante que o pastor ministrou aqui nessa manhã ontem, quando ele falou sobre o cristão que é passivo, ou seja, ele vive nessa vida, ele vive nesse mundo, porém ele não se dá conta das coisas espirituais que estão ao seu redor. E por conta disso, o que acontece? Satanás age na vida dele de forma que ele entra e sai, e a pessoa acaba levando tudo para questão natural, dizendo, não, é assim mesmo, não, é porque tinha que acontecer, não, é porque as coisas sempre dão errado para mim mesmo, eu já estou acostumado com isso. E o Senhor nos congregou aqui para dizer, não, isso não é normal. O Senhor Jesus já venceu naquela cruz para que nós tenhamos vida e vida em abundância, amém? Glória a Deus. E nós precisamos tomar posse dessa vida em abundância, amém? Porque foi tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz por nós. Aleluia, glória a Deus. Tudo já está pronto, como diz na palavra lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Amém? Pastor, então por que eu não estou recebendo? Por que eu ainda não estou vivendo isso? Porque ao invés de uma vida em abundância, eu estou vivendo uma vida em ambulância. Hoje, nessa manhã, a gente vai se dar conta de algumas coisas. Agora que alguns entenderam. Hoje, nessa manhã, nós daremos conta de algumas coisas que podem ser ajustadas na nossa vida. Amém? A maior libertação na vida de uma pessoa. Hoje eu quero falar sobre cura e libertação. Eu quero começar falando sobre libertação. Porque a maior libertação que acontece na vida de uma pessoa não é quando ela vem na igreja e aí ela fica endemoniada e o pastor põe a mão na cabeça dela e expulsa aquele demônio, não. A maior libertação que acontece na vida de uma pessoa é quando ela absorve a verdade da palavra de Deus. E ela permite essa verdade encher a sua vida de uma tal forma que ela não consegue mais viver na mentira. Ela só vive agora na verdade, na luz de Deus. Amém? Glória a Deus. Então é essa a verdadeira libertação que Deus vai trazer na minha vida e na sua vida. A libertação de viver na luz da verdade, da palavra de Deus. Porque os demônios, eles nada mais são do que aproveitadores. Se alguém te perguntar o que é um demônio, você vai dizer para ele, é um espírito aproveitador. Por quê? Porque eles se aproveitam das trevas da vida do homem, que vem através de pecado, que vem através de brechas que a pessoa abre na sua vida, que vem através de maldições, até mesmo maldições que vêm de forma hereditária, de família, que vem passando de geração em geração, espíritos familiares, onde muita gente da família morre de uma certa doença, ou muita gente da família nunca consegue ter um casamento estabilizado. Por exemplo, na minha família de origem, existiam 2 maldições que eu creio que foi quebrada na minha geração. A maldição que as mulheres não conseguiam, ou elas não casavam, ou as que casavam não permaneciam casadas. E eu creio em nome de Jesus, essa maldição caiu por terra. Na minha família, os homens da casa dos meus avós, todos eles morreram antes dos 60 anos de idade. Então isso é uma maldição, e a gente não pode olhar e dizer, não, é porque é assim mesmo. Não,
A gente tem que se posicionar e dizer: Satanás, eu já te vi. Jesus cruzou o teu caminho hoje. E eu te ordeno, bata em retirada agora. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mães que veem os filhos assistindo coisas na internet, nos desenhos, e vê que aquele trem é puro magia, puro feitiçaria, e continua deixando os filhos assistirem como se nada tivesse acontecendo. Aí depois a criança não dorme, fica agressiva, começa a ter um comportamento totalmente diferente do que ela tinha. A mãe olha e fala: vou levar no psicólogo. Faça-me o favor, gente. Vai lá, toma uma posição, ora com seu filho, repreende aquele demônio. Tem coisa que a gente tem que levar sim no médico. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de situações que você vê que é espiritual, mas que porque você não quer se posicionar, você vê como algo normal e natural. E não é. São coisas espirituais que eu e você precisamos estar atentos. Porque a palavra de Deus diz que o nosso inimigo, Satanás, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, mais real do que aquilo que você está vendo, do que aquilo que você está tocando, é o mundo espiritual. Ele existe. E o fato de você dizer assim: eu não acredito nessas coisas, não faz com que essas coisas de verdade não atuem na sua vida. Porque tem gente que pensa isso: não, macumba não pega em mim porque eu não acredito nisso. Não é assim que funciona, amados. A macumba não pega em quem está diante de Deus, quem está blindado pelo sangue do Cordeiro, quem tem a palavra de Deus no seu coração. Amém? Não é porque a pessoa não acredita. Não é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. E eu e você precisamos estar atentos a isso. Amém? Então, a partir de hoje, eu quero te desafiar. Você vai sair do retiro prestando atenção nos indícios que o mundo espiritual te dá. Porque ele se revela através de sinais. A gente não consegue muitas vezes ver o mundo espiritual, né? É diferente se você andar com um pastor de carro, algumas vezes, talvez você tenha essa experiência. Eu não sei quem aqui já teve isso, de estar andando com a gente de carro e o pastor passar numa rua, aí ele dizia assim: atrás daquela lixeira ali, acabei de ver um demônio. Atrás daquele poste ali está escondido um demônio assim, 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 né? A não ser que você tenha essa experiência, você não vai ver constantemente o mundo espiritual aberto, mas ele vai te dar sinais de que algo está acontecendo. Amém? E você precisa estar atento a esses sinais. Para quê, pastora? Para você se posicionar de acordo com um filho de Deus. Quem tem que ter medo? O diabo é quem tem que ter medo do filho de Deus. Não é um filho de Deus com medo de Satanás. Amém? Eu já vi pastores falando assim: não vamos falar muito de demônio não, pra gente não dar ibope pra ele. Palhaçada, gente. Não fala de demônio não, senão a gente vai atrair ele. Então tá tão um cascudo num crente desse. Mas o fato é, amados, que a nossa vida, ela é regida pelos princípios espirituais. E eles estão acontecendo 24 horas por dia. Nós estamos debaixo do governo do mundo espiritual o tempo inteiro. Então nós precisamos estar atentos aos sinais. Observa na sua casa, tem muita gente ficando doente. Ora, repreende esse espírito de enfermidade. Está acontecendo muita coisa quebrando na sua casa. Quebra, conserta. Indícios espirituais. Vazamentos, infiltrações na casa.
Sabia que tudo isso são indícios no mundo espiritual de que algo não anda bem, algo precisa ser feito, alguém precisa se posicionar e ordenar que aqueles demônios batam em retirada. Amém? E se você está aqui nessa manhã, sabe o que Deus está falando? Eu vou te comissionar para ser essa pessoa. Você vai assumir essa posição. Amém? Glória a Deus. Lá no seu trabalho está acontecendo muita confusão, muito diz que me disse, muita fofocaiada. Atuação de espírito maligno, gente. Ele se aproveita das pessoas, entende? Por isso que eles são espíritos aproveitadores. Observa os objetos que entram na sua casa. Se receber um presente de alguém, pode ser crente, ore e peça que o Senhor abençoe e consagre aquele objeto. Amém? Que o Senhor abençoe e santifique. Desculpa, eu falei errado. Não é consagrar, porque consagrar você está dando para Deus. Aí você não pode mais usar. Tem gente que vai orar pela comida e fala: Senhor, eu consagro essa comida. E aí ele vai lá e come aquilo que ele está dando para Deus. Não está certo isso não, gente. Então quando você for orar, Senhor, abençoa e santifica. Porque quando a gente consagra, a gente está dando um dono para aquilo. Amém? Então você recebeu um presente, um objeto, ora, peça ao Senhor, Senhor, abençoe e santifique esse objeto, né? Comprou roupa em bazar, presta atenção nisso. Nós já tivemos experiência uns anos atrás, a pastora Lu vai lembrar disso. A gente recebeu uma infinidade de doações. E aí a gente falou, vamos fazer um bazar. E nós armazenamos todas aquelas coisas num cantinho assim da igreja, porque a gente não tinha nem sala para colocar, né? E aí nós armazenamos todas aquelas coisas lá. E nós tínhamos um momento que era uma tarde de oração, que a gente ia para lá à tarde orar, né, pela igreja. Algumas mulheres nos acompanhavam nessa oração. E um dia à tarde a gente estava lá orando. De repente eu fiquei branca, mais do que eu já sou. E aí eu falei assim, meu Deus, nós vamos tirar esses negócios daqui hoje. Aí a pastora Lu falou, por quê, pastora? Eu falei, eu acabei de ver um demônio saindo de trás daquelas coisas ali. E aí a gente começou aqui a gente ainda não tinha mexido, sabe? Tava tudo lá. E aí quando a gente começou a mexer naquelas coisas, acreditem vocês ou não, tinha até roupa de patuá lá dentro. Que a pessoa doou, que ela usava no centro e que ela doou para a igreja. Para a igreja. Tinha roupa desse tipo lá dentro. Então, amados, demônios se aproveitam de objetos. E nós precisamos estar atentos a isso. A estampa da camiseta que você usa, que seu filho usa. Ah, pastora, você está vendo demônio em tudo. Não, amados, eu estou abrindo os teus olhos. Para você não andar enganado mais e achando que as coisas são normais. Amém? Tem coisa que a Rafaela fala, olha mãe que lindo. Eu falo, isso aí é do diabo, você não vai usar isso não. Mãe, não tem nada a ver. Tem a ver. Pode jogar fora. Ela fica brava comigo, né, Rafa? O Max também tem horas que pega umas camisetas na loja. Aí ele fala assim, mãe, essa aqui é show. Eu falo, não é nada de show não. Pode devolver isso aí. Mas a gente precisa estar atento. Ou você acha que de uma forma espiritual, seu filho está andando com uma camiseta cheia de caveira, de trem, de demônio lá, e ele está sendo acompanhado pelo quê? Aquilo ali, aquele objeto, aquela camiseta. Entende? Então a gente precisa estar atentos a todas essas coisas. E o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para trazer libertação na nossa vida. Libertação na nossa mente. Libertação sobre o nosso coração. Sabe por quê? Porque eu me converti de fato, amados. Eu me converti aos 13 anos. Porém, desde o ventre da minha mãe, a minha mãe me consagrou.
na inocência, ela ia com a minha avó no centro. E lá, um dia que ela chegou, pediram que orasse com ela, fizesse lá o ritual, né? E minha mãe grávida, ela recebeu essa palavra, essa profecia de que eu deveria ser uma pessoa que deveria estar sendo inicializada dentro daquela irmandade, daquela comunidade ali. Então minha mãe, ela sempre foi muito envolvida com isso, e desde muito pequena, eu e a minha irmã também. Então a gente aprendeu a ler tarô, a gente fazia muitas coisas nesse sentido espiritual mesmo, tá? E eu me converti de fato e de verdade, sabe quando? O dia que eu fui na igreja e eu vi uma pessoa possessa por aqueles espíritos malignos que eu servia, porque na minha casa tinha um quartinho onde tinha algumas estatuetas ali e tinham que se fazer oferendas, colocar doces, refrigerante, colocar vela acesa, uma vela rosa acesa com mel. E muitas vezes era eu só que podia fazer isso. Então eu servia aqueles demônios com muito medo, porque eu achava que eles eram poderosos. Eu pensava assim, se eu não servi-los, eles vão fazer coisas piores, né, do que já está acontecendo na nossa vida. Então eu vou me dedicar a eles, eu vou servir a eles, eu vou dar o meu melhor para eles. Então eu mesmo muito pequena, da idade da minha filha, da Rafaela, eu fazia essas coisas com esse entendimento, com medo, com pavor, porque eu achava aqueles espíritos poderosos. Só que o dia que eu entrei na igreja, que eu vi, que eu me deparei com aqueles demônios que eu achava poderosos, os maiorais, ficando de joelho, tendo que respeitar e que responder imediatamente ao nome de Jesus, eu disse, uau, é esse Deus que eu quero para minha vida. Esse Deus é que é poderoso. Porque se ele subjugou esses espíritos que eu achava que eram poderosos, só com o nome dele, esse é que é o Deus poderoso. Amém? Então, o Senhor nos trouxe aqui para trazer libertação na nossa mente, no nosso coração, porque só o nome de Jesus tem todo o poder e autoridade. Glória a Deus. Agora eu vou começar a pregar. Ruth, capítulo 1. Pastora, você não vai ler a Bíblia? Vamos. Ruth, capítulo 1. Glória a Deus. Você está no retiro, irmão. Aqui tudo é muito intenso. O louvor é intenso, a palavra é intensa, tudo aqui é intenso. Amém? As refeições são intensas. Né? Quem aqui concorda que a janta foi maravilhosa? O café da manhã foi sensacional. E tem um almoço ali nos aguardando de respeito. Amém? Ruth, no capítulo 1, quantos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem em Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com os seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion,
ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Vamos ler só até aí por enquanto. Então, amados, o livro de Ruth, ele vai contar a história de Ruth, né? Olha que conclusão maravilhosa. Anota essa aí. Sim. E a história de Ruth, ela é muito interessante, por quê? Porque ela é uma história de cura e de libertação. Amém? Deus curou e libertou Ruth de uma forma extraordinária. Aleluia! E o melhor de tudo, aqui Jesus ainda nem tinha vindo, mas ela experimentou o poder de um resgatador. Glória a Deus. Aleluia. A história de Ruth não começa nela. Assim como a minha história e a sua história não começam em nós. Isso é uma ficha que a gente tem que fazer cair. A nossa história não começou em nós. Porque tem gente que se acha o sol, né? Mas a história de Ruth não começa nela. A história de Ruth começa com uma outra família. Uma família de Belém de Judá. Que a palavra de Deus vai dizer que eles começaram a passar fome. E que interessante, a palavra Belém significa casa de pão. E eles estavam com fome na casa de pão. Como será isso possível? Tem muita gente que às vezes está na igreja, mas está com fome de Deus ainda. Sabe por quê? Porque não come aquilo que Deus lhe oferece. Sabe igual aquelas crianças que sentam na mesa e dizem: eu não como isso, eu não gosto daquilo. A palavra de Deus diz sobre um profeta chamado Ezequiel, depois eu vou ministrar essa palavra, que Deus fala para ele assim: Ezequiel, você vai comer o que eu te der. É buchada de bode que você tem que comer, então toma. Então, amados, a gente não pode sentar à mesa do Senhor e ficar escolhendo o que nós vamos comer. A gente tem que comer aquilo que o Senhor nos der para alimento. Amém? Porque isso com certeza saciará a nossa fome. Ele é o pão da vida. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. E eles então decidem sair de Belém e ir para uma terra chamada Moabe. A palavra Moabe significa por seu pai, ou seja, dado por seu pai. Aí a gente fala assim: uai, mas o que seria isso? Aí a gente tem que voltar o filme lá para Gênesis, capítulo 19. Pode abrir lá, por favor? Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Quem achou? Ninguém, meu Deus. Gênesis 19, versículo 31. Vamos ler o 30, por favor. Acompanhe comigo. Subiu Ló de Zoar e habitou nos montes com suas 2 filhas, pois temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele com suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já está velho. Não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, ao seu pai vinho a beber naquela noite, e veio a primogênita, deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: eu ontem à noite me deitei com meu pai.
demo-nos vinho a beber também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. Deram, pois, ao seu pai vinho a beber também aquela noite, e a menor foi-se e deitou-se com ele. De novo, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, a quem chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A menor também deu à luz a um filho, a quem chamou de Benjamim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Fala assim, misericórdia. O que está acontecendo aqui nesse cenário? Deus revelou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, sim ou não? Abraão se lembra que o seu sobrinho Ló está habitando naquela região. O que ele faz? Intercede por Sodoma e Gomorra para que não seja destruído. Não é isso que ele faz? Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a terra? Não. Senhor, se tiver 40, 30, até que ele fala sobre 10 justos, ele se retira e o Senhor destrói Sodoma e Gomorra. Porém, Deus envia anjos lá antes de destruir a cidade. Para quê? Para tirar Ló e sua família e salvá-los da destruição. Estão acompanhando comigo? Glória a Deus. A família de Ló se salva. Porém, a mulher bonita, abençoada de Ló, o que ela faz? O que ela faz, igreja? Olha para trás e se transforma no quê? Numa estátua de sal. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tudo aquilo que você se apega ao passado fica conservado na sua vida, porque uma das propriedades do sal é conservar as coisas. Então, todas as vezes que você constantemente vai visitar o seu passado, buscando situações, coisas que te feriram, que te machucaram, para dizer, hoje a minha vida é assim por causa daquilo. Hoje a minha vida eu não consigo avançar por causa daquilo outro. Isso se torna uma estátua de sal na sua vida. Diga assim comigo, misericórdia. E o que acontece aqui, amados, é que por ela se tornar uma estátua de sal, Ló fica sozinho com as suas duas filhas. Eles vão para uma caverna. Chegou na caverna, as duas bonitas tiveram uma ideia genial. Vamos engravidar do nosso próprio pai, porque não vai ter homem para se casar conosco. E ali numa trama diabólica, elas acabam concebendo do próprio pai. Elas vão gerar 2 filhos. Um vai se chamar Moabe, que é o pai dos moabitas, e o outro Benjamim, que é o pai dos amonitas. Certo, gente? Voltando agora na história de Ruth. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre Ruth, a Bíblia diz Ruth, a moabita. Ruth, a moabita. Porque Ruth, a moabita. Sabe o que é isso? O peso de uma maldição hereditária. Meu Deus. O mundo espiritual não conseguia enxergar só Ruth. Enxergava Ruth, mas enxergava a maldição que estava sobre ela e dizia, a moabita. A moabita. Diga assim comigo, misericórdia. Para completar a maldição, lembra que eu falei que os espíritos malignos são espíritos aproveitadores? Uma maldição não era suficiente. Aí, olha só o que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, no capítulo 23. Vamos abrir agora lá.
Deuteronômio. Como diz o pastor José, o único doutor da Bíblia, Deuteronômio. Quem for achando, diga amém. Glória a Deus. No capítulo 23. Capítulo 23. Glória a Deus. Versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda na 10ª geração nunca poderão entrar na Assembleia do Senhor. Olha a sentença de maldição. Deus está falando assim, ó: não quero esse povo no meio do meu povo. Por pelo menos 10 gerações eles estão proibidos de entrar na Assembleia do Senhor. Por quê, pastora? Porque a raiz deles é de maldição por um incesto, pelo pecado do incesto? Não. O pecado do incesto Deus perdoa. Olha o que Deus não perdoa, gente. Vamos continuar lendo. Pois não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saístes do Egito, e além disso, subornaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. O Senhor, o teu Deus, porém, não quis ouvir Balaão. Antes, trocou em bênção a maldição, porque o Senhor, o teu Deus, te ama. Olha que versículo lindo, gente. O Senhor trocou em bênção a maldição, porque o Senhor, o teu Deus, Ele te ama. Amém? Mas note que o que é intragável para Deus, o que Ele não podia suportar, que era muito pior do que o pecado do incesto, era o pecado da ingratidão. Como assim, pastor? Eu explico. Lembra que Ló só conseguiu sair de Sodoma e Gomorra porque Abraão, que é o pai de Israel, né? Ele intercedeu por Ló e sua família, sim ou não? Então, no mundo espiritual havia um registro. Diga assim comigo: o mundo espiritual registra todas as coisas. Amém? Guarde isso. Existia um registro no mundo espiritual. Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. Glória a Deus. Povo de Israel, lá com Moisés, olha quantos anos depois, gente, sai do Egito em direção à terra de Canaã. E por onde que eles passam? Perto das terras de Moabe. Qual deveria ser a atitude dos moabitas nesse momento? O povo de Abraão está vindo. Vamos recebê-lo com pão e água. Mas ao invés disso, quando esse povo está vindo, eles contratam um profeta para ter que amaldiçoar o povo de Deus. Você entende que a ingratidão para Deus é intragável?
E é por causa disso que a segunda maldição vem sobre o povo moabita. Então, amados, quando a Bíblia fala sobre a Ruth a Moabita, não é só a Ruth, é a Ruth e a bagagem espiritual toda sobre ela. É a Ruth e aquele peso espiritual todo sobre ela. Entende isso? Voltando agora para a história de Ruth. Olha só. Lembra que Noemi e Elimeleque saíram de Belém e foram para Moabe. Volta lá para o livro de Ruth agora. Quem achou? Glória a Deus. Aleluia. Saíram e foram para Moabe. Chegou em Moabe. Olha a maldição se tornando uma realidade. Chegou em Moabe, o primeiro que morre, Elimeleque, o sacerdote da casa, o pai de família, o esteio, morre. Nessa altura do campeonato, os dois filhos deles, Malom e Quilion, olha o significado do nome dos filhos deles. Malom significa enfermo e Quilion significa desfalecido. Ruína completa. Tem algumas versões que falam sobre ruína completa, ser o significado do nome Quilion. O meu Deus é rei. O significado de Elimeleque é o meu Deus é rei. É verdade. O significado de Noemi significa meu deleite. O significado do nome Ruth é amizade. E de Orfa é gazela. Esses são os significados dos nomes. Mas voltando, o que acontece? Noemi então se encontra numa situação desesperadora. Ser viúva naquela época não é como agora. Ser viúva era como se a sua vida acabasse ali. Mas ela ainda tinha 2 filhos que poderiam cuidar dela. Mas a Bíblia vai dizer que passado algum tempo, Malom e Quilion também morrem. E agora? A desgraça não passou sobre a vida da Ruth, da Noemi. Ela tem ainda, junto com ela, 2 noras. E aí, elas entram numa situação que a própria Noemi vai dizer: parece que a mão do Todo-Poderoso se descarregou em mim. Porque não é possível isso. Tudo que eu faço parece que vai dar certo, mas dá tudo errado. Só que olha aqui, amados, vai comigo. Versículo 6, que diz: então levantou-se Noemi com suas 2 noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Aleluia! Deixa eu abrir um parênteses aqui para te falar algo. Não se arrisque em sair de Belém em busca de pão. Não faça isso. Porque por pior que esteja a sua situação, fique em Belém. Porque vai chegar a hora que Deus vai ajudar o seu povo. Então é melhor que você fique em Belém, esperando a ajuda chegar,
do que você só ouvir a notícia de longe de que Deus voltou a abençoar o seu povo. Ainda Noemi teve essa graça da parte de Deus de ouvir essa notícia. Mas e para aqueles que a notícia nem chegou? Não é verdade? Então, para de falar assim, eu vou sair da igreja porque minha vida, em vez de mudar, só tem piorado. Fique em Belém. Eu vou sair da igreja porque por mais que eu oro, as coisas não dão certo. Fique em Belém. Porque vai chegar a hora que Deus vai abençoar quem estiver em Belém. Amém? Eu creio nisso. Vai chegar a hora que Deus vai abençoar quem estiver em Belém. E Noemi ainda foi bem-aventurada de ouvir a notícia. E aqueles que não ouviram e morreram. Não é verdade? Ao ouvir a notícia de que Deus tinha abençoado o seu povo, ela diz, pronto, eu vou voltar. É agora, eu vou voltar. E aí, então, ela decide, ela fala, eu vou voltar. E ela chama as duas noras para uma conversa. E a conversa é a seguinte, olha, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Vocês eu já não sei, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para o meu povo. Como elas eram moabitas, naturalmente elas serviam a outros deuses. Naturalmente elas tinham uma outra cultura. Elas tinham um outro entendimento. Com certeza Noemi olhou e disse, elas não irão se adaptar. É melhor que elas fiquem aqui. Só que o que vai acontecer? Sabe, igual quem já teve aquela experiência de sair de casa, o cachorrinho acompanhando? Você chegar no lugar e ele entrar junto com você. Não dá um desespero? E você fala, passa cachorro, volta. Aí ele volta. Aí você começa a andar e ele começa a andar de novo atrás de você. Eu acredito que tenha sido assim mais ou menos com Noemi. Chamou as noras e falou, não sei o que vocês vão fazer, eu vou voltar. E aí ela foi. E a Ruth começou a ir atrás dela. E aí ela parava e falava, volta Ruth, volta, Orfa. E ela continuava andando e as duas atrás dela. Até que ela chamou elas e falou assim, ó. A partir do versículo 13, ela fala assim, eu não dou conta de dar filhos para que casem com vocês. No versículo 14 diz, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Deixa eu te falar uma coisa aqui, vou abrir um parênteses. Você vai precisar, presta atenção nisso, se você deseja viver o sobrenatural de Deus na sua vida, você vai precisar responder a duas perguntas. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Você vai precisar responder a primeira pergunta, e a primeira pergunta é, quem irá comigo? Por quê? Porque andar junto, caminhar junto, trata-se de aliança. Amém? Então você nesse ano vai precisar decidir, depois desse retiro, quem vai com você. Você pode se relacionar com muitas pessoas, mas ter aliança, você precisa ter com quem vai te ajudar a atingir o alvo. Amém? A aliança você tem com quem vai te ajudar a cumprir o propósito de Deus. Não é que você tem que deixar de ser amigo das pessoas, não é isso. Você vai se relacionar com todo mundo.
Mas quem vai com você? Quem vai caminhar junto contigo lado a lado? Isso é importante você decidir. Sabe por quê? Esses dias eu ouvi algo muito interessante. A pessoa falou assim: o ritmo é sempre determinado por quem vai mais devagar. E é verdade. Porque por mais que você se esforce para andar rápido, quando você está junto, você cansa. Porque você vai naquele impulso, naquela força de querer ir, mas tem alguém que está puxando para trás. Então, para você não cansar, você tem que diminuir o passo para andar junto. Então, o ritmo geralmente é determinado por quem anda mais devagar. Quando se anda em junto, né? Quando se anda no coletivo, é isso que eu quero dizer. Então, é por isso que você precisa selecionar quem que vai caminhar contigo. Porque senão você vai ficar para trás. Se você decidir andar com quem está amarrado em coisas do passado, você vai viver amarrado junto com a pessoa. Quantos estão entendendo aquilo que eu estou dizendo? E a segunda pergunta, presta atenção que uma pergunta é diferente da outra. A pergunta é: quem vai comigo? A primeira. A segunda pergunta é: eu vou com quem? Entenderam que é diferente? A primeira pergunta é: quem vai comigo? E a segunda pergunta é: eu vou com quem? Se eu tenho um alvo, se eu tenho um objetivo, eu tenho que andar com quem está indo para o mesmo objetivo que eu. Porque senão eu corro um sério risco de errar o caminho. E você já imaginou naquele grande dia, Jesus chegando e te chamando e falando assim: mostra a obra das suas mãos. Você vai ter o que para dizer para ele? As desculpas? Ai, Deus, sabe o que é? É que, então, Jesus, não deu para eu fazer tal coisa e tal coisa que o Senhor me mandou por causa de fulano, fulano e fulano. Entendeu como isso é sério? Porque lá naquele grande dia, a gente não pode dar desculpas para Jesus, porque essas desculpas não vão mudar o cenário. Então a primeira coisa, quem vai comigo? A segunda coisa, eu vou com quem? Amém? E isso ficou muito claro na vida de Ruth e Noemi. Por quê? Porque elas decidiram isso. A Bíblia diz que Ruth se apegou a Noemi a ponto de dizer depois: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde você dormir, lá eu vou dormir. Que outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Olha que forte isso, gente. Orfa decidiu voltar para os deuses dela. Mas Noemi, as duas eram moabitas, lembra disso? Mas Ruth decidiu trilhar um caminho diferente. Ela respondeu essas duas perguntas que eu estou te fazendo hoje. Quem vai comigo? Eu vou com quem? E isso transformou a vida dela. Aleluia! Glória a Deus! Olha o versículo 16 que diz: Ruth, porém, respondeu: não insista que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te. Noemi, não adianta você insistir, eu já decidi quem vai comigo e com quem eu vou. E aí, amados, olha o que acontece com Ruth. Já vou encerrar, para a gente poder orar. Elas voltam para Belém. E existia uma regra. Como ela já tinha sido casada,
ela não poderia se casar de novo com qualquer pessoa. Ela deveria ter alguém da família do marido que quisesse casar com ela. E aí na família do marido tinham 2. Mas um abre mão desse direito. E o outro, chamado Boaz, a Bíblia vai chamar ele de o resgatador de Ruth. Meu Deus. Olha que lindo, gente, isso. No capítulo 3, no versículo 15. Vamos abrir lá, por favor. Desculpa, capítulo 3, versículo 13 a 15. Diz assim: Assim Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Presta atenção. Até o casamento dela com Boaz, a Bíblia sempre vai dizer Ruth é moabita. Ruth é moabita. Mas quando ela se casa com Boaz, Boaz passa ela para o nome dele. Aquele peso da maldição é arrancado dela. E aí agora ela só é a Ruth. Mas ela não é apenas só a Ruth. Ela vai se tornar alguém tão especial. Presta atenção nisso. Vamos continuar lendo. Versículo 13. Assim Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Então ele teve relações sexuais com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem resgatador. E seja famoso em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Sabe quem que é esse menino, gente? Quem sabe quem é esse menino? Obed-edom. É Obed, isso. E depois, Ruth vai entrar na genealogia de Jesus. Abre comigo lá em Mateus, capítulo 1. Gente, olha que coisa maravilhosa. No início da história dela, sempre ela era chamada Ruth a Moabita. Agora, ela entra para a história. Ela encontra um resgatador da sua alma. Sabe todas aquelas dores do seu passado? As feridas. Você consegue imaginar o peso na mente de uma mulher que carregava essa maldição? O peso de ser uma mulher amaldiçoada. Talvez ela tenha ouvido que o marido dela morreu por causa dela, porque ela era amaldiçoada. Talvez ela ainda não tinha tido filhos com o marido. Talvez alguém tivesse dito para ela: você é maldita, você é amaldiçoada, nem filho você consegue dar para o teu marido. Você consegue entender que aquela mulher vivia debaixo de um jugo de opressão e de muitas feridas na sua alma, mas ela encontrou um resgatador. Assim como eu e você encontramos Jesus, o resgatador da nossa alma. E nós podemos hoje ter cura sobre o nosso coração. Nós podemos hoje ter libertação dessas maldições do passado. Amém? Mateus capítulo 1, versículo 5. Salmon
gerou Boaz. De Raabe, Boaz. De Ruth, Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Meu Deus. Na genealogia de Jesus, só é citado o nome de 3 mulheres. Você percebe que até sobre Batseba, a Bíblia não cita o nome dela. A Bíblia só fala que ela foi mulher de Urias. Cita o nome de 3 mulheres: Raabe, Ruth e Maria. Raabe também vem de uma história de cura e libertação. E logo depois Ruth. Amém? Que eu e você sejamos aquele que vai quebrar a cadeia de maldição que estava vindo sobre a nossa família. Que eu e você sejamos aquele que na nossa geração vai mudar a história. Que eu e você sejamos aqueles que no nosso tempo irão fazer algo diferente daquilo que os nossos antepassados fizeram. E que vai mudar todo o curso da história. Ruth, Raabe, era para continuar vivendo uma história de maldição. Mas Raabe também encontrou um resgatador. Ruth também. E hoje nós temos o nosso resgatador, Jesus Cristo, que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Pastora, mas você não sabe. Você não conhece a minha história. Você não sabe o quanto eu fui maltratada. O quanto eu já fui xingada, humilhada, traída. Amados, eu não conheço a sua história. Mas não há história que o resgatador Jesus não possa transformar. Não há história que o resgatador Jesus não transforme, não mude, não cure, não limpe, não liberte. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé diante da presença dele que está aqui nessa manhã. Oh, meu Deus.